mar. Correto. Mas tinha geleiras. Exatamente. Começou a derreter as geleiras. E essa água, ela começou a tomar proporções para outros lugares, né? Por exemplo, Taió, em determinado tempo, tinha somente gelo, não tinha água. Com o derretimento dessa geleira, começou a se criar pequenos mares, pequenas praias na região também. Então quer dizer que Rio do Campo, Santa Terezinha, aquela região, Mirim Doce, podia ter umas prainhas menores. Correto, Neri. Então, mais uma vez, o Rio do Sul ficou para trás. Outras, Imbuia, Ituporanga, Aurora, Laurentino, tudo para trás. Vocês é que eram os privilegiados lá, então, na região do Taió. Pela posição geográfica, a nossa região, ela, até pelas cadeias montanhosas que a gente consegue observar hoje lá, a gente consegue imaginar essa região dessa forma aqui, né? Dessa forma aí, tá. O mar cobrindo algumas porções de terra e a cadeia montanhosa também aqui, cobertas por gelo, no sentido inverso do que a gente viu aquela foto, agora vista por cima, e a nossa cidade mais ou menos aqui. A possibilidade também, Neri, de Rio do Sul ter essas praias aqui, porque a gente tem que imaginar a terra com a geografia totalmente diferente do que ela é hoje. Não dessa forma que a gente conhece o vale. O vale ele já foi moldado pelas águas dos mares, né? Por isso que a gente tem toda essa característica, né? E tem a ver aí o Rubens, por isso que até no começo eu fiz essa confusão com o Rubens, com o nosso estimado, o Douglas. Porque o Rubens dizia antes do programa aqui, quando veio fazer a foto do programa, que ele já soube que o nosso rio não descia nesse sentido para Blumenau, o rio subia há milhões de anos atrás. Isso também pode ser verdadeiro? Depois desse degelo, depois desses mares terem ido embora, dessa coisa toda? Correto, Neri. É possível? A possibilidade, sim. E o vale, a nossa região aqui, ela é formada, esse vale mesmo, por essas águas. Eram antigos braços de mar. Como a gente tem hoje o Vigorelli, em Joinville, que é um braço de mar, a nossa região também, possivelmente, tinha um braço de mar que vinha de Rio do Sul a Trombudo Central, a Rio do Oeste, até chegar em Teó, com certeza. A possibilidade de existirem vários braços de mar. O material que a gente estuda, que a gente tem essa ideia, é um material um pouco mais antigo, não chega a pegar todo o processo do finalmente até a Terra chegar com a característica que ela tem hoje, né? O material que a gente tem aqui é de como era 280 milhões de anos atrás mesmo. Exato. Então, possivelmente, há 200 milhões de anos atrás, há 150 milhões de anos atrás, a nossa região já tinha uma característica totalmente diferente. Aí, possivelmente, uma praia em Rio do Sul, sim. Aí nós poderíamos ter a praia em Rio do Sul que tu tanto queres. Que daí, na verdade, era mais moderna que a praia do Taió. Exato. Porque era com 150 milhões, que foi bem depois. Já era uma praia um pouco mais atual. Eram braços de mar, não era um mar tão grande. Já eram braços de mar, já era um pouquinho mais estreito. Então isso quer dizer, por exemplo, estamos aqui em Rio do Sul, Taió, Mirim, Morro do Funil, Morro do Taió, não sei o quê, morro aqui do Pico da Bandeira. Isso tudo, esses morros, essas montanhas aí, então, antigamente isso tudo era mar. E que isso acabou virando morros, rochas. Como é que você explica? Como o seu entendimento? E o incrível é que o Morro do Taió, lá em Santa Terezinha, para quem visita, para quem conhece, ele é alto. Ele tem altitude, 900 metros do nível do mar. Ele tem uma altitude considerada grande. E a gente tem que analisar que esse Morro do Taió, ele era fundo de mar também. Ele era o fundo de uma lagoa também. Até pela questão rochosa que tu encontra nas paredes do Morro do Taió, tu consegue ver que são sedimentos, que são várias camadas formando aquele monte. Então, que não é uma rocha ígnea, que não é uma rocha por meio de calor magmático. É uma rocha formada por sedimentos, é uma rocha sedimentar. Então, os nossos morros aqui do Rio do Sul, que você também conhece, claro que não conhece tão profundamente quanto a tua região, que é Taió, e Santa Terezinha, e Mirim, enfim, Salete. Esses morros aqui, então é mais ou menos a mesma coisa. Teria que ser feito um estudo, né? Até pela questão de estudar geologicamente primeiro mesmo. Ver se é formado por sedimento, ou o material rochoso, se é mais barro mesmo. Então teria que ser feito um estudo mais aprofundado mesmo na região. A nossa região aqui, infelizmente, ela não tem um incentivo tão grande para o estudo dessa área, até porque na nossa região aqui nós não temos profissionais formados, não temos paleontólogos, geólogos que trabalham na nossa região. Tem geólogos aqui em Rio do Sul, né? Claro. Exato. Mas geralmente são por iniciativas privadas. Iniciativas privadas. Exato.
para uma área dessa assim, que teria que trabalhar com... Teria que ser um geólogo, talvez pelo governo, né? Que é o caso do Jesse... Universidade Federal, sei lá, Exato. Né? O Jesse Freitas é um geólogo que esteve visitando o museu aqui em Teó. Parabenizar ele até pela dedicação que teve de vir aqui em Teó e vai trazer um material para expor aqui para nós também. E ele coloca a questão que a nossa região aqui, ela sempre busca apoio para essa área, para estudar com a Universidade de São Paulo ou do Rio Grande do Sul, e Santa Catarina ela se vê um pouco ímpar essa questão. É uma área de estudo que poderia ser desenvolvida pelo próprio Estado. E muitas vezes a gente tem, que é o caso ali, como eu te mostrei, das paleotocas em Vidal Ramos. Nós vamos comentar sobre isso lá depois. São estudantes de São Paulo que estão realizando isso. Que estão realizando lá em Vidal Ramos, que nós vamos falar depois. Correto. E nós vamos falar disso aqui também, está aqui, ó. Cientistas pesquisam paleotocas em Vidal Ramos, que são os grandes tatu gigantes, Exato. é isso? Nós vamos depois falar disso aqui também, claro. Não vamos esquecer Vidal Ramos, está sempre ligadinho na RBA, né? Claro. Deixa só para encerrar, que nós vamos ao nosso intervalo, já passamos do nosso do segundo bloco. Montanhas cobertas de gelo e depressões invadidas pelo mar. Isso. Marcava a paisagem no final do período carbonífero. Você mostrou toda essa região. Por que o período carbonífero? Então, só para entender. A gente divide assim, Neri, carbonífero, permiano, triássico, são os períodos geológicos da Terra. Então, são as camadas, é isso? São os períodos que são estudados. Até possivelmente no carbonífero, tu ter lá uma formação Rio Bonito e Irati junto, nesse mesmo período, a formação desse material. É mais para ter um estudo para datar, por exemplo, 300 milhões de anos a 250 milhões de anos. 250 milhões de anos a 200 milhões de anos. 150 a 60 milhões de anos. É o período Triássico daí que vai ser o auge dos dinossauros. Quando a gente fala aqui desse animalzinho que vivia aqui na região... Que é esse aqui, né? Vamos dar é esse aqui? Isso. Esse aqui, né? Vamos ver se conseguimos dar um close. É, o mesossauro. Vamos ver. É esse aqui, né? Isso. Vamos dar um closezinho aqui, se conseguir. É esse aqui, ó. Vamos ver se tu consegue dar um close ali. Segura aqui assim firme aqui. Aí. Pronto, segura firme. Tá, só para encerrar, esse aí é o... Esse animalzinho aqui, Neri, ele vivia na nossa região aqui há 250 milhões de anos. É aquele daquela pedra? Exato. São 100 milhões de anos antes dos dinossauros ainda. É esse que está aqui a marca dele, com as patinhas e tal, tudo aqui, né? A mesma coisa, né? Em questão de idade, ele antecede os dinossauros. Os dinossauros ainda não habitavam a Terra no momento que esse animalzinho passou a sair do mar e habitar em terra. Como a gente vê aqui, talvez pela imagem dá para ver melhor, era um animalzinho que entre os dedos, entre as patas, eles tinham pequenas membranas que facilitava o seu deslocamento no mar também. Como ele podia caminhar, ele podia nadar. Imagina ele indo da África e na América. Ele podia fazer isso em trajeto de mar. Ele não vivia em um mar mais revolto, era um mar mais tranquilo, que era entre a América e a África, era um mar tranquilo. Porque ele seria uma presa fácil para outros predadores maiores que ele. E ele devia se alimentar do quê? Olha, ele era carnívoro, moluscos, que é esse material que a gente encontra também fossilizado lá, são as conchinhas, crustáceos e pequenos peixes. Era a base alimentar dele. Tá bom. Ô, estimado, segura isso aqui um pouquinho, nós vamos ao nosso intervalo e vamos voltar já, porque nós temos muita coisa para seguir nesse teu raciocínio aí, coisas interessantes que vai matar a curiosidade, e depois nós temos muita coisa para detalhar dessa matéria que foi feita aqui, que foi fantástica, e também de Vidal Ramos, que eu achei muito interessante falar aqui, que nós temos que falar desse tatu gigante aqui, que fazia essas tocas grandes lá em Vidal Ramos, que é uma curiosidade fantástica. Voltamos já.